Oeste com elas de volta agora para receber nosso querido colega, economista, comentarista de Faroeste Brasileira, Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, legal tê-lo aqui conosco. Bom dia, Adriana, bom dia, Paula, bom dia, Júlia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Luiz. Eu tenho acompanhado muitas histórias do Banco Master, né? Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, por que demorou tanto para o Banco Central intervir? Porque, pelo que eu entendi, né, todo mundo aqui nos Faria Lima já sabiam dessa pataquada, né? Eu também fui tentar ver com quem que ele tem ligação, é praticamente todo mundo. O dinheiro dele foi para todo lugar. Obviamente mais o Centrão, a gente sabe, mas assim, você deve saber mais do que eu, nem quero falar aqui, mas todo mundo recebeu o dinheiro do Daniel. Absolutamente todo mundo, é uma loucura. Então eu fico pensando se foi por isso que o banco demorou tanto para agir e se você acha que a prisão do Bolsonaro foi uma espécie de cortina de fumaça, porque é tanta gente envolvida nesse cambalacho que agora não está falando mais do Banco Master. Ótimo ponto esse, Júlia, porque eu acho o seguinte, o Banco Master ele envolve muitos políticos por trás dele. Aliás, se a gente quiser descobrir toda a verdade sobre o Banco Master, minha sugestão, investigue o Banco de Brasília. Porque o Banco de Brasília era o braço direito do Vorcaro, Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master. Sempre ele socorreu com o Banco de Brasília. E o Banco de Brasília é um banco público do governo do Distrito Federal, ou seja, quem manda são os políticos. A troco do que um banco público estatal tinha tanto interesse em socorrer um banco privado? Eu acho que a investigação está aí. Você colocou muito bem, por que o Banco Central demorou tanto? Todo mundo que investe dinheiro, por exemplo, você compra um CDB, o que é um CDB? É um certificado que você compra de qualquer banco que te paga uma taxa de juros. Então, o normal é os bancos, os grandes bancos, pagarem a taxa que o mercado está pagando. Hoje, 100% do CDI, que seria o equivalente a 100% da taxa básica de juros, a Selic. Aí você ia no Banco Master e sempre pagava uma taxa muito melhor, muito maior do que qualquer outro banco. O que os investidores faziam? Compravam para poder ganhar mais. Claro que respeitando uma regra, que é do Fundo Garantidor de Créditos, que te garante até R$250 mil caso o banco quebre, que foi o que aconteceu. O banco quebrou, se você investiu até R$250 mil no Banco Master, o seu dinheiro está garantido, você vai receber daqui um mês e meio. Muito bem. Agora, a troco do que um banco privado sempre pagava mais do que os outros bancos. É sinal de alguma coisa errada por trás. O Banco Central foi monitorando isso, foi percebendo que ele estava escalando, e, na minha opinião, demorou para agir. A primeira ação concreta do Banco Central foi no primeiro semestre, quando o Banco de Brasília tentou comprar uma parte do Banco Master. Eu até comentei aqui no programa Faroeste Brasileiro, dizendo, eu sou contra. Porque eu sou contra a troco do que um banco público vai socorrer um banco privado. Se fosse algo tão bom, por que outros bancos, como Bradesco, Itaú, Santander, não teriam interesse em fazer? Banco não é bobo. Banco não perde dinheiro. Se fosse algo bom comprar o Banco Master, algum banco privado teria comprado. Não, mas veio estranhamente um banco público tentar socorrer o Banco Master. Então, respondendo a sua pergunta, se a gente quiser descobrir a verdade do Banco Master, a verdade por trás de Daniel Vorcaro, precisa investigar a fundo o Banco de Brasília. E aí, quando começa a contaminar o mundo político, eu não acho que nada na vida é coincidência, né? Estoura a questão da prisão do Bolsonaro. Como você bem falou, hoje ninguém está lembrando mais do escândalo do Banco Master, ninguém fala mais do incêndio da COP30 lá em Manaus, ninguém lembra CPMI do INSS. Que é outro escândalo enorme, né? Que o Messias, inclusive, foi alertado e agora é indicado ao Supremo. Ou seja, Adriana, encontraram uma boa fórmula de ofuscar temas muito relevantes que são contrários ao governo federal, trazendo Jair Bolsonaro para as manchetes. A Marina Helena é uma economista que a gente admira muito também, acho que a maioria dos que nos acompanham aqui sabe de todo o currículo dela. Economista, foi também diretora de desestatização do Ministério da Economia, a convite de Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, candidata à prefeitura. Marina, a gente não teve a oportunidade de te ouvir também a sua análise sobre esse escândalo do Banco Master, e depois quiser passar qualquer questão aqui para o Nogueira, fique à vontade também. Não, Arthur, queria aproveitar para te fazer uma pergunta, aproveitar a sua presença aqui. Você falou do BRB, e esse também não seria um risco, porque
indo aí na linha do que a Julie perguntou, por que demorou tanto? Parece que demorou tanto para a conta cair mais no FGC, né? E talvez alguns que tinham esse crédito podre aí conseguir se livrar. Então, muita gente, por exemplo, que tinha aqueles CDBs que pagavam uma fortuna, né, muito acima ali do CDI, 140% do CDI, tinham ali mais de 250 mil aplicados, só 250 mil são cobertos pelo FGC, então o pessoal começou a repartir isso, né, passar para o pai, para o marido, né, trocar aquilo ali para chegar nesses 250 mil, e hoje a gente está vendo esse rombo, né, estão falando de 40 bilhões do FGC, é 1/3 de todo o FGC, e a gente sabe que o FGC ele é uma contribuição dos bancos, compulsória, e ter que devolver esse dinheiro, tudo vai fazer com que todo o nosso crédito, todos os serviços financeiros para todos os brasileiros fique muito mais caro. Então parece que a minha pergunta é essa, será que não pôde parte dessa procrastinação aí que aconteceu, não foi exatamente para conseguir que o pessoal se livrasse desse crédito podre e a conta sobrasse para todos nós? E ainda falando do BRB, será que o BRB conseguiu se safar ou a gente tem um risco aí de uma quebra de banco público também aí no radar, Arthur? Ótimas perguntas, Marina, prazer em revê-la. Olha, começando com a questão da demora do Banco Central, eu acho que o seu raciocínio tem toda a coerência do mundo, porque acho que quando o Banco Central descobriu o tamanho da encrenca, ele deu tempo, de fato, para o mercado se regularizar, se espalhar ali para a bomba não estourar no colo de apenas um. O que me deixa, entre aspas, tranquilo nessa história e com a convicção de que algo não vai ficar impune, até há pouco vocês estavam ouvindo o Marcília participa também do Faroeste Brasileiro, a gente estava debatendo esse assunto na semana passada e dizia, Marcília, eu não acho que o Vorcaro vai ser liberado tão cedo, embora ele seja um bilionário, embora ele tenha os melhores advogados do Brasil, por um único motivo. Porque do outro lado dessa história, na ponta perdedora, estão os maiores bancos do Brasil. Quando a gente fala do FGC, que vai perder aí 40 bilhões de reais, a gente está falando de Itaú, de Bradesco, de Santander, de Banco do Brasil. Então, são peixes muito grandes que estão saindo no prejuízo nessa história. Então, eles não vão deixar o assunto ser esquecido. A gente pode até, nesse momento, estar falando pouco disso por conta, obviamente, da notícia mais importante, que é o Jair Bolsonaro, mas os grandes bancos não vão aceitar um prejuízo de 40 bilhões de reais e vão fingir que nada aconteceu. Então isso me dá certeza de que o assunto vai ser investigado a fundo e de que o Daniel Vorcaro só tem 2 caminhos. Ou ele vai ficar muito tempo na cadeia, ou ele vai ter que fazer uma delação premiada, colocando muito político graúdo à tona. E aí vai ser interessante de ver esse castelo de cartas ruir. Por outro lado, a questão que você falou, a segunda questão qual foi mesmo, Marina? A segunda questão é um risco do crédito ali podre, né, do BRB ali, de você ter mais uma falência de banco. Isso. Porque essa é uma questão que está sendo levantada, que com o FGC atual você não conseguiria, né, ter um colchão de liquidez ali para mais uma entidade. Tem esse risco dentro do BRB, porque como você falou, tinha uma simbiose ali muito grande. Então, boa parte desse crédito podre lançado pelo Banco Master está ali nas carteiras do BRB, então se você não vê esse risco de repente de quem sabe até, né, uma abertura de falência do BRB ou um risco nesse sentido. Não, vejo totalmente, mas eu acho que no caso específico do Banco de Brasília, do BRB, Marina, eu acho que eles não deixariam o banco quebrar e aí o governo do Distrito Federal, como seu principal acionista, iria socorrer. Em outras palavras, dinheiro do contribuinte, né? Acho que essa é a diferença entre o Banco Master e o Banco de Brasília. O Banco Master é um banco privado que tinha um dono, esse banco foi liquidado, azar desse dono, ele que responde agora perante a justiça. O banco público, infelizmente, sempre tem o contribuinte para socorrer. Então, eu não acho que eles deixariam o Banco de Brasília quebrar. Em última análise, chamariam mais capital do governo do Distrito Federal, a conta seria paga pelos contribuintes de Brasília. Arthur, indo nessa linha do Banco de Brasília também, quando a gente coloca um risco, principalmente divulgando muito o risco de ter seu dinheiro no banco, não acontece uma corrida contra o tempo, as pessoas, nossa, o banco vai quebrar, eu preciso tirar meu dinheiro lá o quanto antes. Isso não pode agravar a situação do Banco de Brasília? Pode, e acho que aqui a gente tem que ter a responsabilidade de tentar mostrar que, apesar desses problemas, o sistema financeiro brasileiro é muito sólido. E aí a dica que sempre fica é:
Tudo que você tem investido, guardado dentro de um banco, é protegido até R$250 mil. Então, quem tem até esse valor não precisa ficar se preocupando, não precisa sair correndo, fazendo saque, porque o seu dinheiro está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Agora, quem eventualmente é um investidor muito grande, que tem milhões, normalmente esse investidor tem um perfil de diversificar riscos, inclusive com dinheiro dentro e fora do Brasil. Mas se eventualmente essa pessoa hoje tem um dinheiro muito concentrado num banco que está sob os holofotes, ela naturalmente neste momento já está sacando esse dinheiro e passando para outras instituições, com certeza. Deixa eu aproveitar o Arthur Nogueira aqui com a gente para falar também sobre o caso Bolsonaro. É claro, eu queria que você trouxesse para a gente um olhar e depois, claro, as demais comentaristas também, sobre a repercussão internacional Donald Trump e coloca também na nossa discussão aqui o certo alívio nas sanções econômicas que a gente acompanhou na semana passada. A prisão de Bolsonaro repercutiu no exterior, peço que o Arthur acompanhe com a gente. A embaixada norte-americana fez um comunicado, está aí para você acompanhar junto, compartilhado nas redes sociais, criticando a prisão preventiva do ex-presidente e afirmou que o ministro Alexandre de Moraes expôs à corte à vergonha e ao descrédito internacional. O texto é esse que você vê aí. Também o presidente dos Estados Unidos, todo mundo acompanhou esse vídeo no fim de semana, Donald Trump disse no sábado que a prisão preventiva do ex-presidente e aliado político Jair Bolsonaro é muito ruim. Se você não viu, veja agora. Do you have any comment about Bolsonaro's arrest? A former Brazilian president. So I spoke last night to the gentleman you just referred to, and we're going to be meeting, I believe, in the very near future. Sir, are you willing about the president being arrested today? What? Any comment about the former Brazilian president being arrested today? No, I don't know anything about it. Are you willing to hear about it? I haven't. Mr. President, are you willing? I didn't hear. Is that what happened? Yes, there's a citation. That's too bad. That's too bad. No, I just think it's too bad. O advogado da Rumble e da Trump Media, Martin DeLuca, afirmou que a prisão preventiva de Bolsonaro é um insulto gratuito a Trump e a Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano. Abro aspas para ele: no Brasil, a prisão preventiva exige provas concretas de risco de fuga, atos objetivos de obstrução e a constatação de que nenhuma medida menos drástica seria eficaz. Moraes não apresentou nenhuma, ele simplesmente descreveu um plano de fuga hipotético baseado em geografia, especulação e medo de uma multidão pacífica. Tem um post também do Jason Miller, não sei se a gente tem aí à disposição para exibi-lo, que é com aquele personagem, não é, Paulo? Voldemort? Conta pra gente quem é o Voldemort. É o inimigo do Harry Potter? É, o inimigo número 1 do Harry Potter, aquele que usa uma capa, que tem um nariz meio pra dentro, assim, sabe? Careca. E aí, ele escreve, o Esse inverno mesmo. está chegando. Isso, e o Jason Miller, a gente não pode esquecer que é aquele assessor do Trump que foi preso no aeroporto de Brasília a mando de Alexandre de Moraes. Ele ficou preso por poucas horas, prestou um depoimento ali, vai saber o que foi perguntado, mas ele tem ali uma dor de cotovelo bem grande contra o ministro. Ele que é um conselheiro de Donald Trump, o Jason Miller. Arthur Nogueira, o que você acha que pode vir? Qual reação prática dos Estados Unidos a partir de agora, dessa prisão? Lembrando, peço para você comentar mais uma vez, o alívio da sanção econômica na semana passada foi bem-vinda? Como que também você avalia? Então, interessante juntar esses dois assuntos, né? Primeiro, começando com a parte mais política. Eu, particularmente, Adriano, estou muito decepcionado com a lei Magnitsky. Eu acho que ela era, de fato, um instrumento correto para punir quem não respeita a democracia aqui dentro do Brasil. No caso, principalmente o ministro Alexandre de Moraes. Eu, desde o começo, disse, quando o Trump adotou o tarifaço contra o Brasil, que o tarifaço era uma questão econômica, precisava ser negociada com o governo Lula e que não deveria ser misturado com as questões políticas e da democracia brasileira, que o remédio correto seria a lei Magnitsky. Mas eu tinha uma esperança de que a lei Magnitsky gerasse um efeito prático, pelo menos de uma forma mais rápida, o que eu não vi acontecer até agora, porque ela já pegou o Alexandre de Moraes, a esposa dele, os negócios da família e, aparentemente, eles tocam a vida livremente. Eu não estou vendo empresas americanas sendo obrigadas a não fazer negócios com a família de Alexandre de Moraes. A gente viu semana passada ele participando de um evento público que era patrocinado, por exemplo, uma empresa americana como a Coca-Cola, e nada acontece. Então, do governo americano, que eu espero que eles encontrem uma forma de a lei Magnitsky gerar
os efeitos esperados contra Alexandre de Moraes e sua família. Porque se isso não acontecer, ela não vai servir nem de exemplo para outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um ponto, tenho esperança, mas confesso que hoje estou decepcionado. Em relação à tarifa do Trump, ele foi muito pragmático, Adriana. Ele não quis ser bonzinho com o Brasil e não houve ali nenhum mérito por parte do governo Lula. O que o Trump fez? Ele está com um problema interno na economia americana. Muitos produtos ficaram caros em dólar, ou seja, temos inflação em dólar dentro dos Estados Unidos. E isso está corroendo a popularidade dele, o que é algo perigoso. Por quê? Porque no ano que vem o Trump tem uma importante eleição para o Congresso. E ele precisa manter a maioria na Câmara e no Senado. Ele não pode perder essa maioria. Então ele começou a perceber que a inflação em alta estava tirando a popularidade dele. O que ele fez? Começou a ver produto por produto e foi tirando as sanções comerciais. E no caso do Brasil, principalmente o café, que tinha subido 20% em dólar lá no mercado americano, e a carne bovina, que estava 16% mais cara no mercado americano. Então ele foi pragmático, tirou as tarifas tanto do café quanto da carne bovina e de outros segmentos do agronegócio para baratear o produto para o americano. A preocupação ali do Trump não era com o Lula, a preocupação do Trump não era com o Brasil, a preocupação era internamente ali, ele precisava melhorar o clima da popularidade dele lá. Então, só que as duas coisas se juntaram. No momento em que ele alivia o tarifaço em relação ao Brasil, vem o Alexandre de Moraes dar mais uma paulada na nossa democracia, prendendo ilegalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora os Estados Unidos vão fazer o quê? Vão voltar com a tarifa? Não acho que vão fazer isso. Então, insisto, só vejo um caminho. Ou o governo Trump encontra uma forma de fazer a lei Magnitsky gerar os seus efeitos concretos contra Alexandre de Moraes e a sua família, ou vai passar uma sensação de que os Estados Unidos reclamam de que eles são contra as sanções impostas aqui pelo Alexandre de Moraes em relação a Jair Bolsonaro, mas nada podem fazer de concreto. Você que está no chat, conta pra gente também. Acha que a Magnitsky não está tendo o efeito que deveria ter? Acha que os Estados Unidos devem emitir novas sanções, não só econômicas, como políticas diversas aqui ao Brasil? Conta que a gente quer saber também. E em cima dessa manchete, a Embaixada dos Estados Unidos diz que Moraes é perigo para a democracia, reação de Donald Trump possível com relação à prisão de Bolsonaro. Queremos ouvir a Julie, a Paula e a Marina também, mas antes a gente tem um rápido compromisso comercial, por isso já me despeço aqui agora de você, Luiz Arthur Nogueira. Até mais tarde em Faroeste Brasileira. Sou sua fã, viu? Obrigada pelos esclarecimentos aqui. A recíproca é verdadeira, agradeço a participação e todo mundo sintonizado, 2 em ponto ao vivo no Faroeste Brasileira. Imperdível, valeu, viu, Arthur? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.